Ganhar é a nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Ponte Craps, Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Craps, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Ponte Craps, Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Craps, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Craps, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via. Ganhar é a nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Ponte Craps, Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Craps, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Ponte Craps, Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Craps, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Craps, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via. Ganhar é a nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Ponte Craps, Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Craps, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Ponte Craps, Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Craps, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Craps, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via.
nossa chance. Nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via. Ganhar é a nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via. Ganhar é a nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via.
nossa chance. Nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via. Ganhar é a nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via. Ganhar é a nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via.
Ganhar é nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos, no gramado a brilhar. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via. Ganhar é nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos, no gramado a brilhar. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via. Salve, salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao Pod Krebs FC, o seu podcast de toda quinta-feira à noite. Olha, eu tô meio abalado, vocês vão saber o motivo já. Sejam muito bem-vindos, mais um programa para vocês, com uma mudança antes da gente falar dos patrocinadores, que como vocês viram na thumb, tava pro Guilherme, né, o capitão do Bangu, lateral, vim aqui para trocar essa resenha com a gente, mas acabou de rolar um imprevisto com ele, um problema na vinda até aqui o estúdio, teve um problema com o carro dele, enfim. E a gente vai ter que acabar remarcando essa resenha, né? Então a gente meio que vamos pro nosso plano B aqui, o importante é sempre ter o conteúdo para vocês. Futebol de quinta, né? Agora vai ser o futebol de quinta aqui normal com vocês, só que só comigo. Calhou também do Ives não poder vir hoje pra gente trocar essa resenha. Então a gente vai basicamente bater um papo sobre a rodada, daqui a pouco tem o jogo do Flamengo, vamos falar um pouquinho do jogo do Flamengo também. Tem os outros clubes brasileiros, os jogos do Campeonato Brasileiro que foram os jogos a menos, né, que foram feitos Botafogo e Mirassol, por exemplo. Então vamos trocar essa ideia, cara. Vamos trocar essa ideia. O importante é que sempre vai ter conteúdo aqui. Vamos falar de alguma notícia também. Champions League, muito importante falar de Champions League também. E vamos nessa. E antes de mais nada, agora sim, voltando, já passei o recado certinho. Vocês já estão acostumados, né? Aqui estamos falando de podcast de garagem, né? A estrutura que vocês
estão acostumados a ver aqui. Esse é o episódio 53, né? Então vocês já estão acostumados aqui há mais de um ano ver tudo essa qualidade, as câmeras, excelente qualidade como sempre. Então vocês, agenda aí uma passagenzinha aqui no estúdio para vocês verem como é que funciona, para vocês entenderem a praticidade de um podcast. Ou então, não quero fazer podcast, mas eu quero ter um conteúdo no meu trabalho que eu quero divulgar, esses tipos de gravações que você pode fazer. Cara, vem aqui que se você usar bem o seu tempo, você tem conteúdo aí por um bom tempo, beleza? A gente sempre fala isso da questão da criação de conteúdo, que hoje em dia o Instagram é mais um portfólio do que uma rede social só de fotos, como é denominada a rede social. Então, estrutura esquece, câmeras em 4K, ambiente extremamente climatizado, vocês precisam conhecer de fato, de verdade. Se for aqui da Redondeza, então fica até mais fácil. Beleza? E a nossa patrocinadora que deixa as coisas mais saborosas, e aí direto eu sempre falo, vocês aí que quinta-feira à noite não querem ir para a cozinha, vocês peçam a sua Pizzas. Pelo aplicativo você consegue usar o nosso cupom PODCREBS10 para você pedir aquele descontinho, aquela pizza. A gente sempre costuma pedir aqui aquela 70 centímetros legal da que é quase um rodízio, 4 sabores para você diversificar aí o seu paladar, né, com a sua família. Vendo um joguinho, quem sabe, flamenguistas aí, que daqui a pouco vai começar o jogo do Flamengo versus Estudiantes. Pede uma pizzazinha para ver o jogo, para torcer, entendeu? Ficar naquele pique lá, você vai secar o Flamengo? Pede também, para secar também tem que ter energia. Você vai consumir uma pizzazinha com muita qualidade da então o nosso cupom PODCREBS10 para você pedir lá somente no aplicativo, tá? Você daqui de Queimados e Arredores, aplicativo PODCREBS10 para você pedir a sua pizza doce, salgada, variações de pedidos, pizza de hambúrguer, salmão, cara, pizza de salmão, nem sabia que tinha, beleza? Mas tem lá. Então, a diversificação imensa de sabores. E aqui tá o nosso cupomzinho, ó, toma. PODCREBS, aqui é o gigante, vou ter que não pode ficar na frente do gigante, aqui, ó, toma. PODCREBS10 para você pedir a sua pizza, né? Como já havia dito, essa variação. E é sempre bom para você também mostrar que essa parceria faz sentido. A parceria tem muitos anos, ó, viajando, tem muito tempo, né? Espero que dure muitos anos, né? Também vamos nessa caminhada. Então, você pedindo a sua pizza com o nosso cupom, você consegue fomentar isso. Você consegue fomentar essa parceria da com o PODCREBS, né? E agora, né, um dos nossos patrocinadores que, assim, você vê que agora o nosso cenário está cada vez ficando mais lotado de camisas. Tem muita camisa de convidado, tipo essa daqui de terça, caraca, ao contrário, essa aqui do Serrano, que o Belão vê no podcast do Pablo e trouxe a camisa pra gente aqui, acaba ficando no estúdio. Acaba que fica no estúdio e você tem ali, ó, a camisa do Vascão, do Flusão. Aqui tem outra do Vascão também. Essa aqui foi o Marquinhos que trouxe, o jogador de futsal do Vasco. Então você tem, onde você consegue, você me pergunta, Diego, onde que eu consigo uma camisa de time, seja ela de que time for, time europeu, time brasileiro, NBA, casaco de time europeu, casaco de time brasileiro, NFL, é DVN Imports. Instagram, DVN_Imports. Tem que ser com Imports, porque é com M ali, ó. Toma. Então essa aí, ó, variedade de camisas absurdas, camisas retrô. Inclusive eu vou pedir a minha, que a do Brasil de 98 é minha grande ambição de ter essa camisa. Camisas retrô, camisas de seleção, camisas de clube que você não faz ideia que possa ter, tem. O nosso querido Brunão, que daqui a pouco deve estar aparecendo aí, pediu uma do Raio Valecano pro pai dele. Sim, quando que você imaginar que você encontrar uma camisa do Raio Valecano de bobeira para ser comprada, entendeu? Então tem a NBA, cara. A NBA vai começar, você que é fã de NBA, DVN, vai começar a NBA aí, corre para lá para você ver trajado do seu time lá da NBA. Então você tem uma coletânea de camisas, sempre com novidades. A do Flamengo lá, a do momento, né, aquela branca, meio off-white, você encontra lá também. E tá chegando pra gente aí mais uma espécie também que interessante, muito interessante. Então, DVN, vai lá e fala assim, ó, vim pelo PODCREBS, vi
o anúncio de vocês lá no Podcrebs, apareceu para mim, quero uma camisa. Vai ter aquele descontinho que você tá ligado, né? E tem umas promoções, tipo, 4 peças, você sai frete grátis. Você conversa lá com o Diogão, que ele é de La Plata. E aí, meus amigos, eu quero saber, não sei se já tem alguém aí no chat, mas eu quero saber de vocês, a opinião de vocês, o palpite de vocês, porque é interessante esse confronto, porque o Flamengo vai decidir a vaga para as quartas, não é isso? É quartas. Quartas de finais lá em... Confesso que não sei onde fica o time do Estudiantes. E o Flamengo precisa fazer esse resultado. O Flamengo precisa, no Maracanã, tentar fazer um resultado pelo menos confortável para tentar decidir essa vaga lá no... O ideal é uma vitória. Uma vitória simples dá para o Flamengo? Acredito que sim. É um time superior. Sempre bom garantir uns 2, quem sabe 3. Lembrar que o Estudiantes é um time muito, muito forte também. É um time muito chato. O time argentino, no geral, normalmente é chato. Então o Flamengo vai ter um trabalho duro e eu vou passar para vocês agora a escalação do Flamengo para a gente ver como é que o Mengão vai para esse time aí, ó. O Flamengo vai de Rossi no gol, Varela na direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, deixa eu tirar aqui, De La Cruz, Saul Níguez, Gonzalo Plata, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Estamos aqui o time força máxima, só com exceção do nosso Ayrton Lucas, que o Vinha está no banco, o Real está no banco também. E você tem ali o banco de reserva do Flamengo, você tem Matheus Cunha, Emerson Royal, Danilo, Matias Vinha, Alan, Everton Araújo, Jorge Carrascal, Everton, Luiz Araújo, Michael, Wallace Ian e Bruno Henrique. E o time do... vai ser complicado. O time do Plata tem o Fernando Muslera, que eu não sei se é aquele. Vou confirmar aqui, inclusive, agora. É aquele. O Fernando Muslera, goleiro histórico do Uruguai aí, seleção uruguaia. Vem com o Roman Gomes na lateral direita, Santiago Nunes, zagueiro, Facundo Rodrigues na zaga, Santiago Arzamendia na lateral esquerda, Ezequiel Piove, esse é bom, tá? Bom jogador Ezequiel Piove, inclusive. Facundo Farias, jogador bom de FIFA, quem é fifeiro aí está ligado, que é bom jogador. Santiago Ascacibar, nome maneiro. Mikel Amondarian, não tem nome normal no time do Estudiantes, bizarro. Andamorian, aí tem o Medina, Christian Medina, e o calma, quase que eu falei besteira, Guido Carillo. Então assim, time do Estudiantes, se eu falar pra vocês que eu conheço 3 aqui, tu tá mentindo. Eu conheço o Muslera, o Piove e o Facundo Farias. Todos por conta de FIFA. Loucura isso. Mas, então assim, Flamengo força máxima, Estudiantes de La Plata deve ir para segurar o jogo naquele esquema que a gente já conhece bem no time argentino, só que com aquele de time perigoso. Que a gente sabe que os caras conseguem fazer um jogo maneiro normalmente fora de casa. O Flamengo, inclusive, já caiu nas garras de alguns clubes nesse tipo de confronto. Mas acredito que deva dar Flamengo. Não sei a opinião de vocês, acredito que deva dar Flamengo. Mas é aquilo, né? Um jogo difícil, um jogo complicado, porque você tem os times brasileiros, alguns indo bem na competição, outros não indo tão bem. Inclusive, puder botar aí aqui pra gente a rodada da Libertadores, porque teve um jogo histórico, que isso é uma parada que eu bato muito na tecla de times brasileiros. A gente normalmente não valoriza tanto quando os clubes brasileiros eles vão lá fora, principalmente quando o time brasileiro, e o time brasileiro vai e tem uma vitória histórica, e a gente não valoriza tanto quando deveria ter. Eu tô falando muito do Palmeiras, né, obviamente, que fez 2-1 ontem no River Plate. E assim, os caras fizeram 2-1 no Monumental, abriram 2-0, não se intimidaram com o River, fizeram um resultado perfeito pro Palmeiras. E a gente meio que não costuma valorizar esses pequenos feitos nas competições, entendeu? Porque a gente de fato desvaloriza. Como vocês estão vendo ali, ó, aí ele já acabou o jogo de São Paulo?
São Paulo 2-0. São Paulo 2-0 não. LDU 2-0 no São Paulo, jogo na altitude. Sempre muito complicado lidar com a LDU. A LDU é o único time que joga na altitude que a gente não tem essa percepção de que é mais fácil jogar em casa. Porque é um time que já tem um costume de predar alguns brasileiros na casa dos brasileiros. Então, frequentemente vem eliminando os brasileiros. Inclusive, São Paulo foi uma das vítimas da LDU há pouco. Acho que foi ano passado ou ano retrasado. Foi no ano que não sei se foi no ano do Fluminense ganhou ou foi do ano do Botafogo. Você tem o grandíssimo resultado do Palmeiras em cima do River Plate. Sim, o Palmeiras jogou no primeiro tempo, obviamente, o fino da bola. No segundo tempo já deu uma segurada ali no resultado, tranquilo. Partidaça do Andrés Pereira, que voltou, foi a surpresa na escalação e voltou jogando muita bola lá de fora, né? Foi decisivo, acho que ele deu 2 assistências no jogo, uma para o Gustavo Gomes e outra para o Vitor Roque, se eu não estou enganado. Ali temos o Racing, já vou falar mais dessa vitória do Palmeiras. Temos ali o Racing versus o Vélez Sarsfield, que é um clássico argentino, e o Racing levou a melhor lá no estádio do Vélez. Então, assim, o Racing está levando um placar positivo de 1-0 para sua casa lá no El Cilindro, para tentar passar para as quartas de finais. E desse resultado aí sai o confronto de Flamengo e Estudiantes, que estão jogando nesse momento, no primeiro jogo também, no Maracanã, nesse momento. E a bola já rolou, né, Marquinhos? Já rolou. Então, assim, vocês vão ficar aí sabendo o resultado, se tiver gol. Que, inclusive, acho que gol do Flamengo. Inclusive, informação aqui, gol do Flamengo. 1 minuto, Pedro cravou 1-0 Flamengo, valeu, ó. Pedro, 1-0, já temos o Flamengo na frente nesse confronto. Eu não me enquadrei, eu estava olhando o resultado. Temos ali, ó, o Flamengo já abrindo o placar contra o Estudiantes, ou seja, tudo que o Estudiantes planejou durante esse confronto já caiu por terra, né? Já tem um outro confronto. O Flamengo também, provavelmente, tudo que ele planejou para o jogo já vai mudar também, que é um jogo de Libertadores, não é um jogo qualquer. E agora vamos ver como é que vai se descer nesse confronto, porque será que o Flamengo vai pressionar a Vera para tentar fazer o resultado? Eu acho que isso vai acontecer. É a cara do time do Felipe Luiz. Mas acabou que nem deu para falar muito do Flamengo, porque o Flamengo já chegou 1-0. Então, assim, não deu para destrinchar legal. Mas, cara, é um resultado que anima o torcedor do Flamengo, porque já começa 1-0, já começa com resultado positivo para o clube. E agora tem aquela cadência, tentar fazer um 2, de repente se fizer o 2, o 3, para levar para o segundo jogo mais decidido. Eu tenho curiosidade para saber da postura do Estudiantes com relação a esse jogo, porque a tendência é agora ir para cima para tentar alguma coisa, ou será que vai se segurar para tentar levar um jogo vivo lá para a Argentina? E só para a gente falar um pouco mais dos jogos que já aconteceram, até porque esse jogo do Flamengo está acontecendo nesse momento, o São Paulo se prejudicou um pouco, né? Porque, como eu falei, a LDU não é um time bobo, a LDU não é um time que costuma facilitar para o time brasileiro, e o São Paulo conseguiu sair de lá não só com uma derrota, como conseguiu sair de lá com uma derrota de 2 gols de diferença, o que é bem prejudicial para o São Paulo. Vai decidir no Morumbi, provavelmente a gente vai ter de novo aquele cenário de festa da torcida do São Paulo para tentar reverter um resultado. E vamos ver se São Paulo vai conseguir segurar esse tranco, São Paulo vai conseguir segurar essa classificação. Eu já acho bem difícil, porque se fosse 1-0 ali, eu comprava a classificação de São Paulo. Agora já estou achando bem difícil, né? Então vamos ver, mas não dá para duvidar de um time do tamanho de São Paulo. E o Palmeiras, que assim, eu vou até botar aqui quem fez os gols para não errar. É uma vitória gigantesca, cara. A vitória do Palmeiras é uma vitória gigantesca, porque a gente está falando de 2 times enormes, não uma vitória do que você pega um time na raça lá fora, de um time mediano. É uma vitória em cima do River Plate, que já seria gigante. É uma vitória no River Plate no Monumental de Nunes tu abre 2-0 e depois você vai
não consegue evitar um gol, ele tem muito na sorte ali. Um resultado muito absurdo. E até o próprio Formiga falou isso em uma das falas dele no pós-jogo. Ele fala que se esse fosse o resultado de uma Champions League, né, de um Real Madrid versus uma Inter de Milão, e o Real Madrid lá no San Siro metesse 2-0, 2-1, e a gente ia falar que o Real Madrid é gigantesco, é uma vitória para a história da Champions. E na Libertadores a gente não vê isso, porque a gente costuma, até por questões de rivalidade, a gente costuma menosprezar. E é uma vitória que você bota o Palmeiras na briga direta pelo título, na minha visão, porque é uma vitória de time grande, de time copeiro. Quem sabe que o Palmeiras nos últimos anos tem se demonstrado esse time copeiro. E é uma vitória que mostra que, tipo assim, sou favorito, bati num time absurdo, que é o River, sempre chega longe na Liberta. Você tem um resultado muito bom para você levar para tua casa. Você faz 1-0, 2-0, só sente o baque no segundo tempo, consegue carregar, demonstra para a torcida que você vai conseguir uma classificação na tua casa. É o que dá para entender de um time jogar fora de casa contra o River Plate e não sentir a pressão no Monumental com mais de 60 mil cabeça contra você. Então foi gol do Vitor Roque, não, gol do Gustavo Gomes com assistência do Andrés Pereira, e eu equivoquei que eu falei que foi 2 assistências do Andrés Pereira, mas foi assistência do Flaco Lopes para o gol do Vitor Roque, o Vitor Roque que parece que desandou aí a desempenhar bem pelo Palmeiras, né? E ainda teve alguns lances, tipo, as polêmicas de pênalti, que, assim, nem vou entrar nesse mérito, porque o Everton, aquele pênalti ter sido chamar ele para ver aquele pênalti, para mim é uma loucura, assim. O joelho acerta as costas do jogador de fato, mas é um movimento que o goleiro normalmente tem que fazer. Ele tem que subir com o joelho erguido para ele conseguir fazer o movimento de encaixar a bola e cair em pé. Isso aí é básico do básico. Mas acabou que o jogador estava impedido e não validou o pênalti. Mas o Palmeiras sai com o resultado gigantesco e eu acho que passa desse confronto. Eu não sei se São Paulo passa, não consigo cravar. Se eu pudesse apostar agora, falaria que não. Mas o Palmeiras acho que consigo cravar que passa, pelo que eu vi ontem no jogo. Assim, foi uma parada muito doida esse jogo do Palmeiras, de fato. E ontem teve algum jogo, não, né? Não. Então, assim, os times brasileiros, o São Paulo ainda é reversível, tá? Não é que, porra, acabou e tchau. Mas eu acredito que os brasileiros têm grande chance de passar, com exceção do São Paulo, que tá difícil, mano. O São Paulo tá numa situação meio tensa, mas não dá para duvidar do time do tamanho do São Paulo. Sul-Americana, temos algum jogo rolando? Temos sim. Pô, abri um anúncio aqui de rolé. Temos Sul-Americana. 2-0 Flamengo. Ó, toma, informação ali, ó. 2-0 Flamengo. Que isso, cara? Não tava esperando por isso não, hein? Não tava esperando por isso não, hein, galera? Mas, ó, vamos ver. Tem de quem foi o gol? Já saiu ou não? Pô, estão falando aqui num grupo que foi Puskás, mas é muito suspeito. É o segundo Puskás no jogo, impossível, pô. Mas temos, então, 2-0 Flamengo, e aí já muda o cenário completamente. Deixa eu ver quem fez o gol aqui. Varela. Gol de Varela aos 9 minutos, ou seja, antes dos 10 minutos aí já temos 2-0 Flamengo. Gol do Pedro, assistência do Gonzalo Plata, e o Varela, assistência do Ayrton Lucas. Então você, assim, eu diria encaminhado, tá? Aí aparece assim de uma maneira absurda, né, irmão? Aí aparece tranquilo. Eu queria ver se fosse ao contrário. Eu tenho curiosidade. Aí o Pablinho tá com a gente aí. Aí, é isso que eu te falo. Que agora, aí ele usou o perfil para mascarar o clubismo, entendeu? Primeiro tetracampeão será o Flamengo. Varela. O pessoal do fora aí tá com a gente aí. Inclusive, vocês não foram ver o episódio deles aí, depois dá uma olhada lá no canal deles, que foi um episódio muito maneiro com o Belão. Valeu? E... Pô, pior que o Pablo, do nada, tipo assim... Complicado, porque não ia aparecer aqui. Se tivesse 1-0 com gol cagado do Estudiantes, não ia aparecer. Porque a mídia é isso aí. Vocês vendem isso aí. Entendeu? Vocês vendem essa máscara deles, entendeu?
Mas vamos continuar dando uma passada aqui o Pablo vai gostar, uma pincelada na rodada. Vamos, ó, tá rolando, não que seja do interesse de todos, mas se tem algum louco pro futebol aí, tá rolando Alianza Lima versus Universidade do Chile pela Sul-Americana. E já que estamos falando de Sul-Americana, já vou pular aqui pro Carioca, o time Carioca, né, que enfrentou o Lanús, Fluminense em Lanús não, na Argentina, nem sei se Lanús é a cidade, ó, doideira. Lanús 1, Fluminense 0, um gol no finalzinho, um gol de Moreno aos 89 minutos, requinte de crueldade, né? Mas assim, algumas críticas rolando da torcida do Fluminense com relação ao Renato, não necessariamente também tem por conta do estilo de jogo, por conta dos jogos em si, mas por conta da insistência em certos jogadores como o Soteldo, eu esqueci agora outro jogador. Valeu. Vamos botar com o Soteldo aqui. Porque o que acontece? Tá numa situação complicada, o Fluminense passou pelo Bahia de uma maneira até heróica, com o gol do Thiago Silva, mas não foi um jogo que você para e pensa, um jogo digno de Renato Gaúcho até, de um perfil Renato Gaúcho, foi um jogo mais de passou quem quis passar, o Bahia não queria tanto, deixou esse campo pelo menos que não queria tanto passar, e o Fluminense se aproveitou. E aí você tem um Fluminense que perde para um Lanús na Argentina de 1-0, dá para reverter aqui? Dá. Só que é um time, como eu falei aqui do Estudiante, que caiu por terra tudo que eu falei, é um time chato de se jogar em casa. Todo time argentino, por menor que seja, é um time chato de você enfrentar, porque é a mesma ideologia de jogo. Então você tem o Fluminense ali, que tomando um gol no finalzinho, não sei se chegou a jogar para segurar o jogo especificamente, mas pela estatística aqui, parece que sim. Mas o futebol não se baseia tanto em estatística. Mas uma situação complicada. Se eu pudesse hoje falar, putz, quem passa? Estamos falando de Fluminense. Porém, é a mesma dificuldade que eu falo do próprio São Paulo, do próprio... Quando o Botafogo teve esse confronto também na própria Libertadores, né? Então, assim, é complicado. Se pro Flamengo, se não fizesse um resultado bom, seria complicado, imagina para um clube que são tecnicamente mais fracos do que o Flamengo. Então, assim, tomar cuidado, dá para passar, dá. Acho que eu cravaria que passa, mas também, assim, é uma terra de ninguém, né? E os outros brasileiros, vou falar dos brasileiros, porque, eu falei aqui do Alianza Lima, porque o jogo estava ao vivo. Eu não vou falar de resultados de times lá de fora, porque tem muito time, inclusive. Você tem o Grêmio, tava aqui, o Grêmio saiu aqui. Valeu. O Grêmio, ele vence. Ó, lê os comentários, cachorro da bola. Cara, primeiramente você respeita o trabalhador. Eu não estou aqui para ler o teu comentário. Beleza? Porque se tivesse 2-0, você não ia aparecer aqui. Ok? E eu não vou printar nada aqui para que bagulho de tetra aqui, porque você tem várias opiniões, Pablo, que você não... Você falou que o Bahia ia passar, você falou que o Vasco ia perder pro CSA, você falou que o Vasco ia perder pro Botafogo, e aí fica lá, postando um videozinho. Porque o Vasco passou, pum. Mas falou que ia perder, falou que o Bahia ia passar, falou que o Vasco ia cair pro CSA, entendeu? Você não tá muito bom de print, não, porque se eu soltar um sprint teu, uns cortes teu, tu fica ferrado, irmão. Então, beleza? Então, ó, vê o teu joguinho aí, porque agora me irritou. O jogo vai acabar 3-2 pro Estudiantes. 3-2. Toma. Até me perdi meu rumo, cara. Bizarro. Tirou meu rumo, Pablo. E o Grêmio, eu ia falar do Grêmio. Perfeitamente, Grêmio. O Grêmio conseguiu vencer o seu confronto, né, tá sumindo pra mim toda hora aqui o... Perfeito, achei. O Grêmio vence o seu confronto contra... Não, isso aqui é o anterior. Viajei. Ô, Marquinhos, confirme pra mim os jogos da Sul-Americana, que esse aplicativo aqui tá meio zoado. Não vou falar o nome porque não patrocina a gente. Porque eu não tô achando o Grêmio aqui, mas apareceu o Grêmio pra mim.
Ah, não. Nem precisa. É da anterior esse aqui. Da anterior. Agora que eu vi. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro contra o Bolívar, na altitude também. O Atlético Mineiro acabou empatando em 2-2, né? Onde teve um jogador expulso do Bolívar. Um resultado completamente reversível pro Atlético Mineiro, né? Vai jogar em casa contra uma equipe que... Essa equipe, sim, você tirar da altitude, ela diminui drasticamente o seu nível técnico. Então, dá tranquilamente pro Atlético passar, né? E aí você vai ter ali alguns confrontozinhos chatos. Teve bastante cartão vermelho nessa rodada, hein, por sinal. Tô acompanhando aqui, o Independente Del Valle também e Once Caldas. Então, os times brasileiros é basicamente sair na Sul-Americana, só tem o Fluminense e o Atlético Mineiro vivo, os dois com possibilidades imensas de passar de fase, então provavelmente teremos dois brasileiros lá, só que o Atlético empatou e o Fluminense perdeu. Então tem que reverter isso aí e vai ser bem complicado. O Flamengo segue 2-0, 16 minutos, parece que abaixou o ritmo que estava, também que não tem como aumentar, né? Você tem... Aí agora, cara, eu queria falar, e aí tem assunto. Porque ela voltou, né? A Chen voltou. Você que, eu sou futebol brasileiro, eu sou futebol sul-americano, o problema é teu, porque eu sou futebol europeu. Eu sou futebol europeu e eu vou dar-lhe uma passada nos resultados da Champions, porque assim, teve jogo terça, jogo quarta e jogo quinta. O porquê? Não fui atrás para saber, porque normalmente é terça e quarta, tem o jogo quinta. Eu acho que é por conta de calendário, que vai ter algum momento que vai ter jogo só na quarta-feira. E aí eles fazem essa loucura aí. A Champions voltou e algumas coisas seguem normais. Como, por exemplo, você tem aqui... Pô, gente, todo respeito. Union de Villiers, que é um time belga. Royal de Resilier venceu o PSG por 3-1. Só trouxe a informação por o nome do time mesmo. O Arsenal vence o Atlético de Bilbao por 2-0. O gol de Gabriel Martinelli. Vou só falar que tem os jogos que tem brasileiro envolvido. Agora é isso aí mesmo, porque tem muito jogo. Temos o grande jogo da rodada, né? Que é Borussia Dortmund e Juventus 4-4, assim. Jogo impressionante. Esse jogo foi doideira. Esse jogo teve mais virada do que tudo. 4-4. Tottenham 1, Vila Real 0, uma das grandes falhas que eu já vi no ano aí de futebol. Você tem Real Madrid. Roubou. Viu o jogo, Marquinhos? Roubou. O Real Madrid roubou. Não, eu vi o do... Roubou. Qual? Eu vi o do Barça. Hoje? Caraca, doideira. Real Madrid, 2 gols de Mbappé, 2 gols de pênalti. Mbappé chegou à marca de 50 gols com a camisa do Real Madrid. Bodoglint e Slava Praga, valeu. Tamo junto aí, torcedores do Bodoglint e do Slava Praga, mas não dá. Olympiacos versus Pafos. Pô, impossível que isso é um time. E tá na Champions. Pafos FC. Não sei. O time do Davi Luiz, mané. Não sabia dessa informação. Pafos do time do Davi Luiz empatou com o Olympiacos 0-0. Olympiacos, time do ainda Rodinei e o time do Davi Luiz. Aí nós vamos para quarta-feira. Aí no caso ontem. Tivemos Inter de Milão versus Ajax, 2 gols de Thuram, Marcos Thuram. PSG 4-0 na Atalanta, gol de Marquinhos, brasileiro, Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos. O grande jogo da rodada para mim, que foi o que eu vi, sim, em questão de confronto, né? Não em melhor jogo, foi o Bayern e Chelsea, jogaço, 2 gols de Harry Kane, cracaço de bola, e do Chalobah contra, e o Palmer, né? Cole Palmer fez 2-1 para o Chelsea. Você tem também o Liverpool, que
abriu 2-0. Mãe, isso foi loucura. O Liverpool abriu 2-0 em 6 minutos. E aí depois o jogo acabou 3-1. Fez o Atlético de Madrid buscou. E aí depois o Van Dijk virou o jogo. O Liverpool tá conseguindo, inclusive, alguns jogos de viradas. Isso é impressionante. Assim, gol no final, ou não necessariamente viradas, mas gol no final, gol no último minuto, viradas de fato ali na reta final. Tá um bagulho. O Liverpool tá com alguma coisa aí, filho. Então, olho no Liverpool que contratou todo mundo. O Liverpool contratou todo mundo. Estreia do Isaac ontem. Fez nada, mas estreou aí. Olho no Liverpool. Mais uma vez, Salah sendo o dono do time. E o Atlético de Madrid, que eu não sei o que acontece assim. O time acorrenta todo mundo. O Griezmann é um deles que eu acho que eu não sei como é que tá lá até hoje. Clube Bruges, 4-1 em cima do Mônaco. Mônaco, gol de Ansu Fati, tá? Inclusive, só para registrado. Que aqui é informação. Ansu Fati, ex-Barcelona. O Yamal, antes do Yamal, é o Ansu Fati. Era, né? Não é mais. Infelizmente, se perdeu o talento aí. Bayer Leverkusen, que já foi também, né? O hype Bayer Leverkusen, mas empatou com Copenhagen. Você tem Frankfurt, o jogaço, inclusive, Frankfurt versus Galatasaray, 5-1 para o Frankfurt. Esse jogo aconteceu hoje, já são os jogos de hoje. E aí você tem os dois grandes jogos, né, da rodada. Você tem Manchester City versus Napoli, que teve, inclusive, aplausos / música cantada para Kevin De Bruyne, aquela famosa Kevin De Bruyne. Boa música, inclusive. Então, temos aí 2-0, gol de Haaland e gol de... Como é que fala isso? Gol de Doku. É isso. Gol de Jeremy Doku. É isso aí, pô. Tem que fazer, pô. Tem que fazer, galera. Aqui eu tô trazendo informação, pô. E aí o Barcelona, que ganhou o jogo, um jogo muito bom, inclusive, contra o Newcastle. Um time que... O Newcastle perdeu grandes peças, perdeu o próprio Isaac para o Liverpool. O Barcelona, o tal do reserva, que seria o reserva do Yamal, que é o Rashford, veio do United e meteu 2 caroços, inclusive um golaço do meio da rua, que ele soltou um canudo e meteu um golaço. Substituiu o Yamal, sem o Yamal entrou o Rashford e meteu 2 gols. O Barcelona está com um time interessante, porque quando você para pensar que o Yamal ficou fora por uma lesão não tão grave, né? E aí você, o substituto dele, mete 2 gols, você pensa, pô, o jogo que não tem o Yamal vai ter o Rashford e valeu. Inclusive o técnico do Barcelona, ele falou que ele pretende ter esse jogador, esse camisa 10, no caso seria o Rafinha, e um reserva do Yamal, que no caso é o Rashford, para eles não jogarem todos os jogos igual eles fizeram na temporada passada, porque o ponta, que era o reserva do Rafinha, virou reserva do Lewandowski, que é o Ferran Torres. O Lewandowski já está com 30 tralalá de ano aí, que não pode jogar mais 90 minutos. Não tivemos nenhuma grande surpresa na primeira rodada, né? Nós tivemos bons jogos, inclusive. Esse formato da Champions fica mais difícil de você falar, porque não tem grupo, então você não consegue ter uma base de quem passa e quem não passa. Temporada passada, por exemplo, tivemos PSG quase não se classificando e virou campeão. O City não se classificou para os playoffs. Quer dizer, não passou dos playoffs, né? Perdeu para o Real Madrid. Acredito eu, no meu pensamento raso, criando uma ideia aqui, PSG, o Bayern, que sempre é, o Real Madrid e o Barcelona deve ser ali o quarteto de favoritismo para essa Champions. Não sei se o City entra nessa brincadeira, acredito que não. Tem o Liverpool também, que sempre ninguém nunca liga pro Liverpool, do nada ele tá lá. Então, assim, grandes jogos. Deixa eu ver se na próxima rodada vai ter algum jogo importante, que na próxima rodada é daqui a 2 semanas só. Que isso, mano. Não, é semana que vem. Não, na outra semana. Pô, doideira. Nós teremos jogos importantes, sim. Teremos jogos importantes. Cara, cara, isso aqui vai ser uma loucura. Na próxima rodada a gente vai ter esse time do Davi Luiz, o Pafos, que é um time do Chipre. Isso é uma loucura. O time do Chipre enfrentando o Bayern de Munique. Isso aqui vai ser pique o jogo lá do Super Mundial.
que o Bahia pegou um time semi-amador, não falando que os caras são amadores, mas vai dar uma cascuda. Esse aqui é gol pro Kane meter 5 gols e virar artilheiro da Champions de forma disparada. Passando para atualizar, jogo do Flamengo segue 0x0. 0x0 as ideias. Segue 2x0, 25 minutos, tá? E assim, infelizmente vai se encaminhando pro que o Pablo falou de o jogo acabar no primeiro confronto. Porque é duro, é complicado, então assim, veremos. Temos comentário, Marquinhos? Como é que estamos? Tá de boa? Inclusive, você que está assistindo aí, se inscreve no canal, deixa o like de vocês, porque é importante pra gente, né? Pra quem tá assistindo e não perdeu o começo, pô, o que tá acontecendo? Tinha a arte lá do Guilherme, do capitão do Bangu. Ele teve imprevisto, vindo pra cá, inclusive, não vai conseguir vir hoje, já vamos remarcar isso aí. E só deixando avisado mesmo. Porque, de repente, você tá vindo aqui por ele e tal, e não vê, aí só dando uma satisfação mesmo. Então aqui a gente tá fazendo aqui o futebol de quinta aqui como plano B, que a gente fala mais das rodadas e tal, do que tá acontecendo no futebol. E saiu uma mudança que eu até queria trocar ideia com vocês sobre o calendário, a possível mudança da Copa do Brasil, aliás, né? O calendário em si, já falamos disso, não teve outras alterações, mas sobre a Copa do Brasil do ano que vem. E eu queria saber se vocês concordam. Pô, a garrafa tá chorando aqui, pô. Queria saber se vocês concordam, porque é o seguinte, a Copa do Brasil tá com umas tendências para você colocar... Normalmente acontece, como é que funciona a Copa do Brasil hoje? É jogos ida e volta, desde da terceira fase, né? Aí entra os times da Libertadores e entra esse confronto de ida e volta normal. Final também ida e volta. A mudança que a CBF quer fazer, eu não sei se foi decretada, acredito que não, é uma possível até a final, no caso da semifinal, da terceira fase até a semifinal, jogos únicos. E aí você tem, por exemplo, igual foi o Vasco e Botafogo, seria num campo neutro, sorteio de mandantes para definir quem vai ser o dono do confronto e quem vai jogar fora, né? Eu não sei se eu curto muito essa ideia, porque eu sou sempre a favor, tipo assim, final jogo único, só que eu acho que é uma mudança, primeiro que desnecessária, eu acho que é mais para você mudar o calendário, eu acho que os times vão aprovar por conta disso, mas eu acho que é uma mudança meio que, para mim, perde o sentido do mata-mata jogo único, de você poder buscar o resultado. Obviamente que quesito emoção, você vai ter ali tudo batendo, de poder um time pequeno, por exemplo, chegar numa mata-mata e ele ter a chance de vencer mais fácil, um time maior, um time com mais relevância. Só que eu acho que surgiu do nada essa ideia e não sei se vai perpetuar muito essa parada, porque eu acho que o jogo de volta tem o charme ali da Copa do Brasil, de mata-mata, pum. Afinal, se fala que a final é jogo único, eu compro, porque eu não sou tão fã de final de 2 jogos, não, porque eu acho que perde um pouco a emoção do fato de final. Porque você tem ali, pô, às vezes o time faz um 2x0, aí beleza, aí acaba o jogo, você tem que buscar, passa 2 semanas, uma semana, você vai lá e busca aí tem outra história rolando. Pô, o time pode buscar uma virada histórica. Então, assim, eu sou contra a final única, assim como eu já falei algumas vezes que eu sou contra competições que só tem um jogo, como, por exemplo, essas Supercopas que acontecem aí. Então, assim, eu acho que tem outras coisas para mudar, tem outras modificações que você podia fazer para o calendário ficar melhor. E ano que vem vai ser a grande mudança do calendário do futebol brasileiro. Se ano que vem, ano de Copa, inclusive, eu quero ver como é que isso vai encaixar, não funcionar, vai ser difícil de falar assim, o calendário tem solução, porque ano que vem vai mudar os estaduais, pode ser que mude a Copa do Brasil, e se não ajeitar, ficar uma parada pelo menos viável dos times, é difícil você pensar que um dia possa melhorar de fato, né? Que um dia o calendário pode ficar saudável para os clubes, onde os clubes podem jogar, descansar, data FIFA, tudo certinho, organizado. E um erro que a galera comete muito é acreditar que
lá fora é organizado, porque não é. Você pode ver, por exemplo, os jogadores estão começando a reclamar já do calendário, porque tá batendo data com data e não tá dando certo. Os times começando a usar reserva em competições secundárias por conta disso. Você tem, por exemplo, o Hakimi, que eu acho que o Hakimi vai pro 4º ano seguido sem férias. Se eu não, é porque ele jogou desde a Copa do Mundo de 22, que ele chegou na semifinal. Aí ele já foi para Copa da Africana de Nações. Aí teve PSG e teve o título que chegou até a final. E ano que vem vai ter a Copa de novo. Então, assim, são 4 anos do Hakimi sem férias nenhuma. Porque ele tá sempre jogando uma competição. Quando não é pelo PSG, é pelo Marrocos. Então, assim, o calendário de lá tem problemas, só que não é tão grande quanto aqui. E eu não sei se você tirar um jogo de cada mata-mata ajuda nesse calendário. Porque me parece ser raso, uma mudança assim, mudando por mudar. Seria num formato tipo a FA Cup que acontece na Inglaterra. Basicamente, jogos de um jogo. Não sei se é FA Cup, acho que eu dei o exemplo errado. Não sei se é exatamente a FA Cup. Mas tem uma competição na Inglaterra que você joga fases únicas e na semifinal você tem esses 2 jogos, ou na final, não me recordo. E assim, vai ser uma mudança mais justa para times de menor investimento? Sim, acredito que sim. Só que eu vejo perdendo bastante a credibilidade da própria competição. Mas vamos ver como é que vai ser. Como eu falei, 2026 vai ser um ano desse reajuste mesmo do calendário. E agora, que eu queria falar também, e aí um pouco mais de embasamento, até para a gente falar um pouquinho, pular um pouco do que está acontecendo aí para frente. Queria falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro. Consegue jogar aí para a rodada aí, Marquinhos? Qualquer coisa eu vejo aqui. Porque acontece que temos clássicos. Temos clássico, não sei se tem outro. Na rodada do Brasileirão. Tá começando a se desenhar a rodada do Campeonato Brasileiro. O campeonato em si está começando a já saber quem vai brigar para não cair, quem vai brigar para Libertadores, quem vai brigar para ser campeão. Que eu tô batendo na tecla desde o início, que para mim não tem briga para campeão, mas enfim. Vai chegar aí a rodada pra gente ver aí. Porque é o seguinte, tem jogos importantes. Jogos bem interessantes, oportunidades. Ó, nós temos ali, por exemplo, um Vitória e Fluminense. O Vitória na parte de baixo da tabela. O Fluminense está lá embaixo? Eu não sei, sendo bem honesto. O Fluminense está... Acho que o Fluminense estava 3 pontos atrás do Vasco e não estava na zona. Mas por aí. Então você tem ali um jogo importante, até para o Fluminense, para conseguir confiança para na próxima semana enfrentar o Lanús no Maracanã. Ali o Fluminense O Fluminense está em 10º. Pô, achei que o Fluminense estava mais abaixo. Mas, enfim, é um jogo importante pro Vitória, que tá ali brigando para não cair. O Fluminense também... Mas a diferença de ponto não é tão gigantesca também não, né? Parando pra ver legal. Você tem 3 pontos, né? 3 pontos, exatamente. 6. 6 pontos? Então, tá 3 do Vasco, não é isso? A conta é porque o Vasco não venceu... Não, tá 1 ponto. O Vitória tá 1 ponto. Não, o Vasco do Fluminense. 5 pontos, tá com 28. É porque o Vasco não venceu o Ceará. Verdade, tava com 3 quando tava vencendo. E aí a gente tem Botafogo e Galo, jogo bom, um jogo que tá, como é que fala? Reedição da final da Libertadores, que deu o fogão. Eu queria que meu amigo Rodrigo aparecesse aí, entendeu? Pô, não apareceu mais, mano. Não apareceu mais na live, pô, não tô entendendo. Aconteceu um negocinho na Copa do Brasil também que pode ter deixado chateado. Ceará e Bahia, né? Um confronto do Nordeste aí. Inclusive, cara, o time do Ceará é interessante, tá? Não é porque ele maltratou o gigantesco da colina, não, mas é um time interessante. E o Bahia, eu não levo fé nenhuma no Bahia. Eu tô falando desse negócio do Bahia já tem uns 3 programas, e tipo, até no fora eu falo isso, e sempre vem alguém e me critica. O Pablo, inclusive, é um deles. E aí não vai falar mais, aí não vai comentar. Porque o Pablo é o que mais fala isso.
ou que o Bahia é isso, aqui. Eu não vejo isso tudo no Bahia, não vejo um trabalho tão bom assim do Rogério Ceni. A realidade do Bahia, obviamente, é outra questão, mas eu não vejo o time do Bahia com esse poder todo que as pessoas falam. Ceará e Bahia, o confronto. Palmeiras e Fortaleza. O Fortaleza que, assim, esse é muito interessante, essa questão de você lembrar o que foi dito no passado, porque o Batman, que sempre tá aí, ele falou que o Fortaleza ia cair, e a situação do Fortaleza atual não tá legal, mano. Só que ele soltou isso, foi o quê? Foi em março. Foi antes do campeonato começar, porque a gente tava fazendo, acho que a nossa previsão. Ele falou que ia cair. E assim, o Fortaleza tá numa situação complicada, mano. Vai pegar o Palmeiras na casa do Palmeiras. Palmeiras também, não sei se deve com misto, porque vai ter o jogo contra o River Plate no Allianz Parque também. O Mirassol, que é a grande sensação do campeonato. Se tivesse um pouquinho mais de disputa, eu falaria que até que brigaria lá em cima, mas tá isso aí no Maracanã. No Maracanã. É 50-50? Tem essa informação, Henri? Não tem essa informação. Se alguém tiver aí no chat, bota essa informação aí que eu não tenho essa 50-50. Acredito que não, porque esgotou muito rápido para ser 50-50. Enfim. Mirassol vai terminar na frente do Cruzeiro. Lá vem o papo tentando cravar coisas que ele não... Ele acabou de pensar isso. Ele não tem embasamento nenhum. Porém, tá quantos pontos de diferença? 34, né? O Mirassol, e o Cruzeiro tá... 39-47, é isso? Olha... Será que chega, mano? Mas tem os mesmos jogos, né? Mirassol 22, o Cruzeiro teve um a mais. Um a mais? Ih, 23 e... tô contigo, Pablo. Tô contigo. O Mirassol vai acabar ali. Não tem mistério. Mas aí que é a questão também. Porque aonde o Cruzeiro vai acabar essa competição? Porque o Cruzeiro no momento tá em segundo, mas o Palmeiras provavelmente deve chegar ali. E aí você tem um Vasco e Flamengo, que eu vou fazer esse jogo por último para fazer uma breve análise desse jogo. E nós temos o Grenal, né, Internacional e Grêmio no Beira-Rio. É um jogo bem difícil de você desenhar alguma coisa. O Inter não tá bem, o Grêmio não não vai também. É bem complicado. Nós temos Sport e Corinthians em Recife, né? Um jogo que reedição da final da Copa do Brasil 2008, que deu Sport, inclusive. Mais um clássico na rodada, Santos e São Paulo, o clássico Sansão, né? Onde não sei, o São Paulo provavelmente deve poupar o time, porque perdeu para a LDU, e o Santos está numa situação tensa. Neymar não consegue engrenar, o Santos não consegue ir também, aí empatou com o Galo, ok, mas não vai. Também é um outro time bem constante, mas é clássico, e o próprio Neymar adora jogar contra o São Paulo, é um negócio assim impressionante. E temos, esse é segunda-feira do Cruzeiro? Ou é domingo também? Domingo, tudo domingo, porque tem Libertadores e Sul-Americana. Cruzeiro e Bragantino em Minas Gerais. O Bragantino também vai ter uma tarefa difícil. Os três times lá de cima, o Flamengo é o que tem, em tese, o jogo mais chato, só porque é clássico também, né? Porque a diferença é grande. Mas por ser clássico, um jogo mais pegado. E agora, até falando mais desse clássico, vou botar algumas impressões aqui. Não sabemos se o Flamengo vai com força máxima, porque é o seguinte, tá 2-0 ainda, tá, né? O Fogudo pode sair de você. Inclusive essa informação tem que ser passada também. O Botafogo, o nosso glorioso, ele precisa chegar uma Libertadores para pegar uma Copa do Brasil no que vem. O que acontece? O Botafogo ficou de fora da Taça Rio, não, ficou de fora do Carioca, das semifinais. Não, ficou de fora? Ele perdeu a Taça Rio. Que isso, cara? Não, porque ele perdeu a Taça Rio, porque o Guilherme que aqui venceu a Taça Rio, pô. Perdeu a Taça Rio, então, provavelmente. Ficou de fora das semifinais do Carioca. Caiu na Copa do Brasil,
porque quando você cai, é um regulamento bem estranho de entender, mas quando você não consegue uma vaga nas semifinais do Carioca, que é o estadual, você tem que ganhar essa vaga pelo ranking do brasileiro. E aí esse ranking seria o Botafogo se classificar para Libertadores, pré ou Libertadores de fase de grupo. Só que o Botafogo também podia ser a possibilidade de você ser campeão da Copa do Brasil, automaticamente você já estaria dentro da própria Copa do Brasil. E agora o Botafogo caiu para o Vasco e precisa de uma classificação para Libertadores para jogar a Copa do Brasil. Agora você imagina o caos que seria instaurado se o Botafogo, vindo de um ano de campeão brasileiro e campeão de Libertadores, o Botafogo ficasse de fora da Copa do Brasil e da Libertadores. Só teria o Brasileirão para jogar. Claro, pode ser que não vá para a Libertadores, mas pega uma Sul-Americana, que é provável, porque se você não é rebaixado, você pega uma Sul-Americana hoje. Mas é um caos tremendo. E hoje é o dia. Hoje é um jogo que, se o Botafogo perder, ele pode ficar de fora do G6. É do G6, né? Não é do G. É do G6. Porque o G9, G8 só é decretado quando vai se desenhando as competições. Por exemplo, a Copa do Brasil agora está entre Cruzeiro, Corinthians, Vasco e Fluminense. O Vasco e o Fluminense estão fora da zona de classificação para Libertadores. O Corinthians também. Só o Cruzeiro está lá em cima. A única possibilidade até o momento de abrir uma vaga é o Corinthians, é o Cruzeiro vencendo, por exemplo. A Libertadores é a mesma coisa. Os times que estão lá estão todos na parte de cima, com exceção do... Não, São Paulo também. Então, qualquer brasileiro que ganhar nesse momento vai abrir uma vaga para Libertadores. Agora, a Copa do Brasil é só um clube nesse momento. Pode ser que o Fluminense vá lá para cima, o Corinthians ou o Vasco, enfim. Então, assim, o Botafogo está numa situação, um momento, uma fase difícil. Como é que é o nome do treinador, mano? O Ancelotinho, assim, vivendo momentos, dizem as mais línguas que ele é o Lúcio Flávio italiano, o próprio botafoguense disse isso. Então está numa situação difícil, o time parece que vai também, consegue jogar bem, mas o resultado sempre está escapando. Contra o São Paulo, perdeu lá no Morumbi, agora deixou escapar 2 pontos contra o Mirassol, abrindo 3-0, situação complicada do Botafogo. E aí a gente tem agora o que eu falei que é do Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco, perdão. É um jogo que depende muito de como o Flamengo vai para se desenhar um confronto. Porque se o Flamengo poupar, fazendo 2-0, na minha cabeça de torcedor, não poupa. Porque tu fez 2-0. Se acontecer alguma coisa de alguém se machucar, tu substitui um outro ali e dá para fazer um placar. Perfeito? E então, assim, eu não sei como é que o Flamengo vai pro jogo. Se for força máxima, aí é beleléu. É beleléu por gigantesco. Só que o Vasco também vai passar por uma sequência muito difícil, que vai ter um Bahia no meio aí, se eu não me engano, que vai ser em São Januário. Mas é Palmeiras... Não, é Flamengo, Bahia, aí se eu não me engano é Cruzeiro ou Palmeiras e Cruzeiro, não sei qual é a sequência. E assim, são 3 jogos que o Vasco precisa pelo menos pontuar um, porque o Vasco conseguiu a proeza de perder para o Ceará. Se o Vasco tivesse vencido o Ceará, o Vasco estaria mais confortável na tabela e daria até para você negociar algumas derrotas nesse caminho aí. Derrota com o Flamengo nunca é negociável, mas é um jogo extremamente difícil, e outros confrontos também. Marquinhos, tu tá confiante? Cara, Se o Flamengo vir misto, aí o Vasco perde. tem mais jogo se o Flamengo vir completo. Porque os caras estão com vergonha na cara, né? De jogar. Porque assim, o Vasco não está jogando mal. Mas o Vasco não está jogando mal, por exemplo, contra o Ceará, não rendeu 3 pontos. Pode acontecer de... Eu acho que no primeiro turno foi o jogo que acho que foi 0-0, que o Léo fez 10 defesas absurdas que salvou o Vasco. Então, assim, no meio de 2 confrontos importantes do Flamengo na Libertadores, pode ser que o Vasco consiga pegar alguma coisa. Eu acho bem difícil, sendo bem honesto. Mas é um jogo interessante, talvez seja o jogo da rodada, pelo tamanho. Tem um Grenal também que é muito impactante. Muito impactante. Mas assim, é uma rodada que a gente vai se desenhando aí. Um clima
tenso. Semana de Vasco e Flamengo é bizarro. Já acordo de mau humor. Eu vou lançar os palpitecos agora. Eu vou lançar os palpitecos. Que eu gosto de palpitar pra eu voltar e errar tudo, como eu sempre faço. Vitória e Fluminense. Aí os caras que dizem que eu sou Ronald, que falam que eu sou hater, a galera que fala que eu sou hater aí, esquece. Porque aqui, esse jogo é 1-1. Esse jogo é 1-1. Esse jogo é no Barradão. Lá o Vitória é complicado, o Fluminense deve poupar. Esse jogo é 2-0. Esse é 2-1 Vitória, mudei. Esqueci que o Fluminense deve poupar. 2-1 Vitória, os tricolores vão me entender. Priorizar a Sul-Americana. 2-1 Vitória. Botafogo e Atlético Mineiro. 2 times que não me passam confiança nenhuma se fosse para apostar algum deles dois. Isso aí eu vou te falar que é mais um empate do Galão, hein? Isso aí é 2-2. 2-2. Não. Porra, eu sou muito indeciso, mano. É 2-2, Marquinhos? Me ajuda aí, Marquinhos. É o quê, Marquinhos? Qual? Botafogo e Atlético Mineiro. O Atlético vai ganhar o Botafogo. Marquinhos. 2x0 Atlético. Marquinhos falou que é 2-0 Atlético. Cris tá instalado. Eu vou de 1-1. Não sinto confortável nenhum dos dois times. Ceará e Bahia. Aí eu vou de 2-1 Ceará. 2-1 Ceará. Bom momento Ceará. Ceará tá vindo legal. Bahia não tá legal. Palmeiras e Fortaleza. Aí é time misto, eu vou de 1-0 Palmeiras apenas. Porque o Fortaleza, cara... Pô, não dá. Fortaleza não tem condição nenhuma. Ceará e Fortaleza. Ceará e Fortaleza. Mirassol e Juventude. Aí é a vitória do Mira. O Mira que, se depender de mim, não perde mais no campeonato. Porque é Mirassol jogando, não consigo ver perder. O Juventude fora de casa é um negócio completamente diferente do que fora de casa. É Mirassol. O Mirassol mais uma vez ali, ó. Já no cangote de Palmeiras, no cangote de Cruzeiro. E no cangote de Flamengo também, por que não? É bobear ali e o Mirassol chega. O Mirassol chega. E tu vê que a diferença do... Tu vê o Pablo, né? A diferença não é tão grande do Cruzeiro pro Palmeiras, do Cruzeiro pro Flamengo. E vai terminar na frente do Cruzeiro com certeza. Do Flamengo é intocável. Flamengo é intocável. Mas temos ali Vasco... Puta que pariu. Eu falei que ia palpitar, esqueci disso, mano. Flamengo e Vasco da Gama. Cara, isso aí, mano. Porra, eu não vou ser clubista. Isso aí, infelizmente, é 1-0 Flamengo. E valeu também. Valeu. Qual o placar, Marquinhos? Cara, eu acho que é 2x0 Flamengo. 2-0 Flamengo. Pô, aí... Porra, eu espero errar, entendeu? Porque eu erro a maioria. Tomara que eu erre. Inclusive, saiu a notícia de que o Vasco não vai liberar o Ryan. Inclusive, informação, o Vasco não vai liberar o Ryan para o Mundial Sub-20, que era uma moeda importante para o Vasco para conseguir vender, porque o Vasco precisa de fazer dinheiro em contratações, e vender o Ryan era uma prioridade. O Ryan está vivendo um momento de valorização do mercado, mas com o Mundial, que é um dos principais jogadores, provavelmente vai se valorizar mais, mas o Vasco optou pelo clube, que eu acho certo, inclusive, eu acho certo a decisão. Ryan, então, mantido no Vasco, ele perderia um mês de campeonato, basicamente perderia o restante do campeonato inteiro, e vai ficar aí, vai jogar, vai ajudar o Vasco. O Ryan que tá vivendo um bom momento, junto com o ataque do Vasco ali, basicamente a maioria tá jogando bem. E assim, infelizmente é complexo, é um adversário mais difícil, mas vamos ver quanto o Flamengo quer esse jogo também. Vamos ver o quanto o Flamengo quer esse jogo também. Espero que não queira muito, não. Mas eu acho que vai ser 1-0. Marquinhos falou 2-0. Sport Corinthians. Aí, gente, aí eu... Porra, pior que eu acho difícil ver. Eu não consigo... Não entra na minha cabeça o Corinthians vencendo esse jogo. Mas eu vou de 2-0 Palmeiras. 2-0 Corinthians. Tu, Marquinhos? 3x0 Corinthians. Pô, tu acha 3? Tu acha que vai ser porrada? Pô, mas eu... Tá jogando no time. Pô, o Thales Magno tá me irritando muito nos jogos que eu vejo o Thales Magno. Puta que pariu. Clássico Sansão. Pô, aí vai dar Santos. Tudo que eu falei quando eu passei pelo confronto, eu tô desmentindo. Eu acho que vai dar Santos. São Paulo vai priorizar 100% a Sula.
Ou a Sul, a Libertadores com a LDU. E eu acho que o Peixe vai aproveitar essa oportunidade aí. Eu acho que vai brocar. Inclusive, gol de Neymar. Gol de Neymar. De pênalti. Cavada. Toma. Cavada. E aí, Marquinhos? Esse clássico aí? Cara, eu acho que dá São Paulo. Tu acha que dá São Paulo? Pô, pior que O Santos gosta de tomar porra ali em casa, né? É Vila, né? Porque se fosse Morumbi, eu já ia falar que eu ia falar que é São Paulo. Eu acho que é 1x0 São Paulo, cara. Cruzeiro e Bragantino. Porra, aí é a tropa do Caio Jorge. Aí é 2x0 Cruzeiro e sem... Cara, vou te falar. Aonde que o Bragantino tá na tabela? Vou te falar que o Bragantino é oitavo. Caraca, o Bragantino tá lá em cima, moleque. Eu achei que o Bragantino tava mal, mano. Vou te falar que ele vai empatar. Esse jogo. O Cruzeiro tem alguma outra competição? Não, né? Só a Copa do Brasil. Que inclusive vai fazer a final da gente. Inclusive vai fazer... Exatamente. Porra. Mas queria te fazer uma pergunta honesta. Cruzeiro... Aí, ó. O Brunão que eu falei aí. Mas que pergunta honesta aqui. Vasco perde para o Flamengo e vai ter 3 vitórias seguidas. Pô, irmão... Eu vou te falar que tem mó tempão que eu não vejo isso, hein? Cara, isso é muito louco, né? O Corinthians devendo todo mundo foi atrás de Vitinho, mano. Isso é uma loucura. O Corinthians ele bate na cara da CBF, mano, com esse bagulho. Pô, ele dá na cara de todo mundo, cara. É um negócio de maluco, pô. Calma aí, Neymar não vai. Pô, tu é hater do Neymar, né, Bruno? Pô, já percebi isso já, mas semana passada tu deixou isso claro. Tu é hater, mano. Mas o que ele falou ali nas últimas? Mas estão mal, eles fizeram mais pontos antes do Mundial. Quem? Será que é o Fluminense? Puta que eu não lembro agora. Acho que é o Botafogo. Cruzeiro? Será? Mas no Mundial. O que tem a ver com O Bragantino, né? É verdade. É verdade. Muitos pontos, É. O Bragantino tava Porque eles estavam lá em cima. Faz sentido. Pô, o Bruno é hater do Neymar, mano. Pô, tô percebendo. Eu ia te perguntar, numa eventual final. Porra, não quero nem falar essa porra, velho, que me dá nervoso. Cruzeiro e Vasco. É viagem, né? Pode crer. Final. Conteúdo, é Mineirão. Se o primeiro jogo for lá também, o segundo, não sei como é que vai ser. Não tem mistério, porra. A gente tava pensando em ir pra Bolívia, pô. Vai que tá na fase de grupo, pô. Caralho, como é que não vai? Não tem mistério. Mas, pode, inclusive, não vou dar spoiler, mas vocês vão ver alguma coisinha dessa semifinal aqui, com certeza. Com certeza. E vamos com imprensa. Imprensa, exatamente. Porra, é isso. Então, cara, eu não consigo pensar nessas paradas, não, mano. Eu fico nervoso. O bagulho da Bolívia aqui, eu fiquei agoniado e de baixo tava na fase de grupo ainda. Depois do Mundial só ganharam um jogo. É, o do Braga. Verdade. Seria maneiro, né, cara? Eu acho que a final seria mais emocionante. Requinte de crueldade, a gente ganhando lá. Pô, mas tu prefere jogar o segundo jogo em casa? É fora? Cara, porque o segundo jogo em casa o Vasco já conhece, né, cara? Pô, papo reto. O Vasco segundo jogo em casa, normalmente, cara... tipo assim, precisa ganhar, irmão. Acabou, pô. É isso. Não joga nada. Porque tem a cara que, tipo assim, o primeiro jogo, lá, vamos botar aqui, a final seja aqui. Sim. Vai ser 0x0, pô. Entendeu? Pô, eu tô fechado com esse cenário. E aí, pô, o segundo jogo, o jogo do título lá, a gente fazendo conteúdo, trazendo... Porra, esquece. Porra, Catando pênalti. porra eu volto de Minas 5 dias depois, pô. Tá maluco, 5 dias. Final Cruzeiro e Vasco com gol do homem na final. Para. Pô, já deu também de vocês ter esse negócio com o Gabigol, né, mano? Tem que torcer pro... Ô, Bruno, você tem que torcer pro jogador, quando sai, se acabar na merda. No caso do Gabigol. Pô, tu vai torcer pro... De verdade, Bruno, o que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer se o Gabigol ganhar uma Copa do Brasil pelo Cruzeiro fazendo um gol na final? Ele vai mijar no Flamengo, pô. Ele vai falar que tava certo, ele vai falar que tentaram acabar com a carreira dele, acabaram com a passagem no Flamengo. Ele vai mijar em vocês, pô. Que aí não pode, cara. A final tem que ser
Léo Jardim salvando o Vasco, pênalti, Coutinho, gol de falta. Toma! Porra, aí é ídolo, aí esquece. Porra, pergunta importante, inclusive, aqui agora pra gerar esse debate, mas já estamos se caminhando pro final. Tu pega o Vasco nessa final aí, o Vasco campeão. Coutinho é ídolo? Depende, né, cara? Depende Depende do que ele vai jogar nos 2 jogos. o Jardim, eu acho que pega, né? Porque, pô, se você parar... Eu acho que tudo vai depender de como é que eles vão jogar. Não, mas, mas tipo assim, o que o Jardim fez nesse trajeto, por exemplo, já o jogo contra o Botafogo foi ele. Basicamente. Teve outro, óbvio, o time jogou bem, mas ele salvou o Vasco nos pênaltis. Porque no Vasco os goleiros têm um teto, ultimamente tem um teto muito baixo pra... Por exemplo, o Martin Silva, ele deixou um teto muito baixo pra ser ídolo, tá ligado? É dor carioca, uma identificação. E eu acho que, tipo assim, o Léo Jardim, fazendo o que ele faz em pênaltis, salvando o Vasco, eu acho que se tem um título aí da Copa do Brasil, é um dos poucos que eu cravo que, tipo assim, o resto é essa questão que tu falou, depende muito do que o cara vai fazer, tá ligado? O Verratti depende muito, tá ligado? Exatamente, eu acho que tudo vai... O que vai ditar vai ser como é que eles vão jogar, mano. Porque se tu vê que ele jogou bola e o Vasco perdeu a final jogando bola, beleza. Agora se ele matar a planta, ele vai pipocar, vai ser como pipoqueiro, né? Eu tenho uma... Qual que foi o comentário que o Bruno soltou ali? Eu tenho uma dúvida com relação a isso. Surgiu esse debate aí, mas eu tenho uma dúvida. Que eu, não sei, de fato não sei. Não é ser hater, é que tem 3 anos que ele não joga bola. E falam como se ele fosse um Ronaldo Fenômeno. Perfeitamente, eu concordo contigo. E eu sou um deles, inclusive. Obviamente. Quando o Atlético, o Neymar foi vergonhoso. Parecia o Lincoln. Como é que atacou o Lincoln de maneira aleatória? Gabigol, o maior ídolo alcançável do Flamengo. É porque o Zica ainda... Perfeito. Não, eu tô contigo. Perfeitamente. É ídolo ainda, mas entenda que se ele é um cara que ele é tipo, em questão de... Eu acho que até um pouco imita ele. Em questão de personalidade, ele tenta ser muito Romário. Tipo assim, ele mija em todo mundo, em quem ele quiser, tá ligado? Igual o Romário fez com o Vasco, Fluminense, o Botafogo. O Romário cansou de achincalhar o Botafogo e agora falou que um dos grandes tristezas da carreira dele foi ter jogado no Botafogo. Entendeu? Que eu não sei nem se isso aí é de fato vontade, mas ele tem sido por outros meios. Porque os 3 maiores ídolos do Flamengo, ninguém chega. Que no caso seria, imagino eu, me corrija se eu estiver errado, Zico, Júnior e talvez, não sei, Leandro, mas não tenho certeza. Não sei quem é esse terceiro. Só ouço falar muito de Júnior e Zico de ser inalcançável. E tem gente que já fala que o Gabigol é o segundo nesse pique aí também. Mas é bem diferente. Inclusive, Bruno, faltou tu trazer um debate, igual a semana passada, pra gente encerrar com chave de ouro, um debate que igual tu trouxe. O Leão não tá aí. Ainda bem, porque senão ele tá chegando a gente, porque a gente falou do Botafogo que ia perder. Então, assim, complicado. Faltou tu trazer esse debate, mano. Joga aí. Porque você falou na semana passada. Foi ele que trouxe o bagulho do Maradona? Não, foi o Leão, né? Zico já. Falei, cara, eu conheço de bola, eu conheço, gente, pelo amor de Deus, pô. Pô, como é que eu não vou saber, pô? Pô, que isso? Louco agora, virei maluco. Porque é o seguinte, a gente precisa de um debate pra gente trazer pra cá, pra esse encerramento. Programa, plano Bzinho aqui, futebol de quinta, pra um clima leve. O Flamengo já tá ganhando também, então não precisa nem tá tenso mais. Tem que trazer o debate. Um debate, aquele debate que não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum, tá ligado? Eu quero esse debate. Não quero, porra, debates de linha de argumento maneira, não. Como, por exemplo, eu não sei se tu tá acompanhando, mas tá dando uma quizumba do cacete esse bagulho de comparação, mano. Tipo assim, de nível de, porra, Neymar e Ronaldinho. O Maradona e Messi não tá tendo, mas, tipo, nesse nível que o Leão trouxe também, por exemplo. Tá tendo a quizumba do cacete nas redes sociais, pô. Tem que trazer esse conteúdo, pô. Vai ter que trazer esse conteúdo. Vou fazer uma gravação só de maluco da bola pra falar. Tem até o tema já. Terraplanismo no futebol. Pô, desculpa, tu é terraplanista também, porra, desculpa. É opinião de terraplanista. Eu tenho algumas, inclusive. Manda qual debate? Pô, mas é você que tem que mandar, meu guerreiro. Ué, tipo assim, debate de comparação de jogador, alguma parada polêmica no futebol. Porque eu vou bater no peito e não vou ficar em cima do muro. Ó, pra gente fechar a Copa do Brasil. Eu acho que o Vasco toma gol do Gabigol, cara. Para, não pode não, velho.
Cara, se o Vasco tomar gol do Gabigol, acaba, mano. De verdade. Se o Vasco me toma um gol na final do Gabigol, é pra... Porque aí, mano, já vai ter a zoeira dos flamenguistas normal, por ter caído, ou por ter tomado o gol do Cruzeiro, por ter perdido o jogo, enfim, não sei qual vai ser o cenário. E por ter sido o Gabigol, pô, que fez o gol. Que aí, mano, aí esquece, pô. Só falta ser 2x0, pô. Gabigol e Fabrício Bruno. Aí acaba. Aí é pra acabar. Aí eu não vou. Aí se eu for, eu não volto pra Queimados. Aí vai ficar lá em Minas. Vai levar o estúdio tudo pra lá, pô. E aí, lá vem. Meu Deus. Calma aí. Que isso? Não. Aí é pra fechar mesmo. Não, para. No para o ímpar, eu escolho o Totti antes do CR7. Não, caça-rato, pô. Aí é perfeito. Não é possível que tá falando do Cristiano Ronaldo, pô. Para. Bruno, para. Bruno, pelo amor de Deus. Tu tá mandando papo... Não, calma aí. Tu tá metendo um papo reto de que tu vai montar o Bruno Futebol Clube. Ganhei, para o ímpar. Ganhei do Diego. Todos os craques à disposição. Tu tem o Cristiano Ronaldo de um lado e o Totti... Pô, craque, tá? Totti foi... Porra, esquece. Fenômeno. Totti... Cara, tu lembrar do Totti agora também é uma loucura. Do nada. Totti e CR7. Tu escolhe o Totti, impossível. Eu cravo que você fez isso aí pra fazer graça. Isso não é terra de futebol. Isso não é. Você fez graça. Vou esperar o comentário dele. Porque isso aí é inacreditável. Se tu mete outro jogador, por exemplo, se você fala no para o ímpar, eu escolho, por exemplo... Porra, é foda. Posso cagar uma regra aqui. Eu escolho um... Porra, sei lá, mano. Um jogador que em campo brilhou mais artista. Por exemplo, o Ronaldinho, o próprio Ronaldinho. Porra, é um jogador que plasticamente é uma parada de magia. Você pode falar, pô, prefiro ele. Porque o Cristiano Ronaldo é uma parada mais... Já teve esse lado também de drible, só que ele se transformou. Mas de repente, por gosto, você fala, eu quero o Ronaldinho. Só que, cara, mano, ele ter tirado, Marquinhos, o Totti do nada. Ele tirou do nada um Totti, irmão. Porra, eu não consigo entender esse Totti. Sim, estou. O Totti é monstro da bola. E se eu te falar, Bruno? E aí agora eu vou te irritar. Isso, inclusive, é uma parada que eu falei essa semana. Tava com uns amigos no Discord, eu falei isso. Eu acho que eu defendo muito um tipo de carreira específica de jogador, né? Pô, eu acho a escolha do Totti de jogar só pela Roma, acho uma burrice do cacete, mano. É uma gestão de carreira que eu não faria, mano. Eu tenho muito problema com um jogador de um clube só, mano. Porra, esse bagulho me tira 3x0? Para. 2x0. Que pareceu 3 ali. Cara, eu sou meio crítico não do jogador, mas da escolha de carreira do Totti. Eu acho uma escolha meio imbecil. Mas nem essa opinião, é que eu lembrei disso. Se eu te falar, Brunão, que o... Marquinhos, vem aqui. Se eu te falar, irmão, que o... Espera. Se eu te falar, Bruno, que o Totti não jogou mais bola que David Beckham. O que tu me fala aí, Bruno? Eu quero a tua opinião, irmão. Eu quero saber, porque pra mim, David Beckham foi melhor. Já teve esse debate no estúdio, no off, né? Já teve esse debate. E eu sou David Beckham. Que eu já falei, as pessoas têm uma perspectiva de que o jogador inglês é sempre superestimado. Né? E eu consigo... que eu, inclusive, sou fã, que eu acho subestimado, é o Paul Scholes. Acho um jogador genial. E tem muitos jogadores ingleses que têm essa taxação de superestimado, mano. E o Beckham, eu acho que o Beckham tá no meio termo. O Beckham tá no meio termo de... Ele, por quem não gosta, ele é muito subestimado, quem não gosta dele. E por quem gosta, é muito superestimado. Quem gosta, gosta muito, e quem odeia, odeia muito. Fala que ele é muito... Ou ele é um jogador comum, que ele não era, ou ele é um gênio da bola. E eu acho que ele tá no meio termo. Por exemplo, pra mim, de jogador assim, refino de bola, técnica, que é diferente de habilidade, tá na prateleira do que eu entendo como craque. Entendeu? Inclusive, a gente já falou disso aqui, de conceito de craque, de
Jogador que é craque não é, jogador que, de repente, craques são piores do que os... CR7 é o pior dos Ronaldos. Isso contando... Cara, tá pra me irritar. Tá pra me irritar. Sou fã dele, por isso, eu, o último romântico. Pô, mano, dá pra perceber que tu é bem fã do Totti mesmo. Aí você é maluco. Beckham é muito bom, mas não foi melhor do que ele. Não, que o Del Piero foi. Desculpa, que o Del Piero... Cara, Bruno, na moral, eu vou te chamar pra fazer um episódio aqui. Mas o Beckham é reserva do meu time. Eu já dou moral, porque a pessoa normalmente que vai criticar, fala tipo assim, pô, maluco é comum. E não é comum, pô. A gente sabe que maluco não é comum. Mas eu, tô contigo de você valorizar. Porque o dos 3 Ronaldo eu não concordo, não. Concordo, não sei também. Tu acha, Marquinhos? Tu acha, né? Pô, porque tu é muito fã do Ronaldinho, né? O Becker aí. Não, do Ronaldo, do Cristiano, dos 3 Ronaldos, o pior. Não, é. Tu acha que é? É porque tu é muito fã do Ronaldinho também, né? Foda. Que isso, cara, eu não consigo não, mano. Pô, Botaria Ronaldo, Ronaldinho e Cristiano Ronaldo. que isso, cara? Caraca, eu não, mano. Porra, porque eu sou muito fã do homem, pô, não tem jeito. É porque, assim, o Ronaldo, pra mim, cara, ele é uma parada... Pô, é muito diferente dos 3, tá ligado? Só que... Totti, Del Piero e Gerrard, sou fã máximo. Pô, não sou tão fã do Gerrard, mané. Tu vai me criticar por... Não sou tão fã do Gerrard. Inclusive, acho que tem meio-campos da própria geração dele que foram melhores do que ele ali, que assim, eu não sou tão fã do Gerrard. Por exemplo, na comparação que só fazem porque jogaram juntos, né, que é o Lampard e o Gerrard, eu acho o Lampard melhor também. Caraca, mas tu pegou 3 jogadores completamente diferentes um do outro. O Totti, o Del Piero e o Gerrard, enfim. Pô, que louco. Mano, eu tô na cabeça esse bagulho dos 3 Ronaldo ainda, mano. Pô, eu acho que não, mano. Eu acho que pro meu time eu escolheria Caraca. Pô, porque eu sou muito fã Eu sou fã dos 3, é porque às vezes parece que eu não sou fã do Ronaldinho, porque eu tô sempre em cima do mundo com questão de Ronaldinho. Mas, porra, mano, é porque o Ronaldo é uma parada pra mim... Na história do futebol, vamos lá, Marcos. Na história do futebol. Incluindo bola jogada, feitos na carreira, em tudo. O teu 0-1 é o Gaúcho. Cara, Porque pra mim, eu acho que da história do futebol, o Cristiano é maior que os 2, pô. Pra tudo que fez no futebol, pô. É porque pra gosto pessoal teu, o que você viu jogar foi o Gaúcho. porra, eu gostava do Zidane pra caralho. Eu acho que o Zidane foi absurdo. O Zidane pra mim foi o melhor que... É porque eu não vi tanto. Mas aí eu lembro da Copa, por exemplo, em 2006. Foi um dos malucos mais assustadores que eu vi jogar, pô. Bagulho de doido. Tipo assim, o Ronaldinho, porra, me gostava muito do Ronaldinho, cara. É porque eu peguei aquela época de Barça. FIFA Street. Ah, sim. Não, é doideira, pô. 90. É doideira. E a gente mandava, né, cara? É porque assim, eu sou... E no FIFA eu gostava muito do Nedved. Pô, pior que o Nedved tem essa parada do videogame mesmo, né, mano? Porra, ele jogava O muito. Nedved tem... Mano, eu vou te falar que a maioria da galera que jogou, tipo assim, Master League, na época era Master League, que é basicamente um modo carreira do FIFA hoje, o Nedved era um cara que todo mundo contratava, pô. Acho que é até um cara que foi o primeiro jogador que eu vi decidir um jogo sozinho em 2005. Não, era muito bom jogador, tá? Eu que não sou tão fã mesmo. E falo isso, não gosto do Ronaldo Fenômeno. Caraca, mané. Pô, tu é diferente, Bruno. Tem que chamar, mano. Tu vai ter que sentar aqui na mesa pra gente trocar uma ideia. Porque tu tem umas opiniões diferentes mesmo. Como é que é esse último aí, Henrique? Que eu não prestei atenção? Da história é Fenômeno por muito. Auge e o Gaúcho. Pô, tu acha que o Ronaldo Fenômeno é maior pro futebol do que o Cristiano Ronaldo, mané? Pô, não sei não, mano. Mano, é um debate muito bom de fazer, mano. Porque a gente já tá caminhando pro final aqui pra também que não... É porque não tá na mesa, então não tem como ficar debatendo de uma maneira efusiva também. Mas, caraca, mano, pro futebol... É porque a minha trinca do futebol, cara, é Pelé, Messi e Cristiano.
tá ligado? Aí você tem ali um Maradona e eu sempre. Caraca, o do Arsenal, né? Não, é do Arsenal? Esse é o russo. É, pô. É ele mesmo. Porra, doideira mesmo. Sumiu, mano. Pô, vou te falar, tinha uns jogadores que a gente nunca mais ouviu falar, assim, que era diferentaço no Bomba Pet, no PES, enfim. Que nunca mais ouviu falar, mano. Cara, mas esse debate do Ronaldo aí, mano, dá pra levar mais pra frente. É porque pra mim a minha trinca da história do futebol é Pelé, Messi e Cristiano. Eu sou Ronaldete sinistro, mas eu aceito, por exemplo, que o Messi, que fez no futebol, pro que se tornou, é maior que o Cristiano. Apesar que eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Mas eu não sei não, mano. Mas o Ronaldo, pra mim, eu acho que tá no meu top 5 da história. O Ronaldinho já não tá. Por conta que é os três, o Ronaldo e talvez o Maradona. Cara, mas é difícil mesmo. Porque, cara, se a gente fala de seleção, a gente ia falar de Ronaldo, né, cara? Ronaldo Não, esquece. O maluco que todo mundo gosta pra cacete, eu nunca curti, foi o Rivaldo, pô. É porque o Rivaldo. Sempre jogou bola, mas não era aquele maluco, tipo assim, pô, não, era um jogador bom. O Rivaldo era um maluco muito também, tipo. Não era tanto também, tá ligado? Não sabe, não sei, mas eu acho que o Rivaldo não soube aproveitar nem a imagem dele. Até como jogador, tá ligado? Então afasta muito também. Porque o Rivaldo, se bobear, depois do Pelé, em Copa ele deve ter sido o melhor 10 do Brasil. Até porque o que ele fez foi um negócio absurdo. Cafu, cara. Cafu, pra mim, sempre foi um jogador normal, pô. Que isso, Marquinhos? Sim, pô. Caraca, porque eu não sei se tá. Jogava muita bola, pô. Mas de referência de lateral, sim, na minha mente vem o Roberto Carlos. Não, tecnicamente sim. Jogador. Agora o Cafu, cara, Por era exemplo, um lateral normal, mano. é um maluco grande pra história do futebol, mas não era um maluco técnico absurdo. Sim. O Cafu, sim. Não, dá pra. Chamava a responsa, beleza. Sim. Tá. Mas, É porque é essa que, cara, esse debate de maior e melhor é muito. porque tinha muito maluco bom que arregava na hora de decidir. Sim, pô. Você vê o próprio Marcelo pela seleção, pô. É isso. É um maluco gênio, Joga bola na hora só do que na vamos ver. seleção, diferente do Cafu. Tu vê que a seleção de 2002, cara, aquela galera ali, porra, Se não fosse campeão, acho que tinha uma galera ali que não tinha. Sim, não tinha Tá muito ligado? maluco de expressão, cara. Mas que aguentava a pressão. segurava Então, é o que eu falo muito, a gente tem muita mania, isso é um problema, até eu às vezes me perco muito nisso, é um problema de todo mundo, de você ver um time no papel depois que ele ganhou e tu achar que tem um monte de craque. É o que eu falei de 2006. 2006 na Itália tinha muito jogador bom. Só que craque mesmo era Totti, Pirlo, e aí você pega, o Del Piero tá em 2006, estava. Você pega ali um Cannavaro, quando chegou na Copa, o Cannavaro não era uma unanimidade igual ele é hoje. Tá ligado? Então você olhar para um elenco depois que ele ganhou é muito mole, pô. É o capitão Paulo Maldini. Ele não foi pra Copa 2006 não, irmão. Não sei se você tá falando disso. Mas o Maldini foi. Não sei se ele foi cortado, teve lesão. O Maldini não foi em 2006 não. Ele não é campeão do mundo. O Maldini, ele tava em 94 com o Baresi lá, mas ele perdeu pro Brasil. E em 2006 era o Nesta e o Cannavaro, a zaga. O Maldini não tava não. Maldini no Paulo só que era. Não, Maldini esquece. Eu vi um debate de esses dias, acho que foi até acho que era um vídeo antigo, de Sérgio Ramos e Maldini, pra mim não tem briga não, mano. E eu sou muito fã do Sérgio Ramos. Um eu vi jogar e o outro os dois eu vi, mas o Maldini eu vi em final de carreira. E pra mim, assim, jogador é muito diferença ali. Pra mim, Maldini, a briga do Maldini é com outros caras. Tá ligado? Porque a gente tem muito da referência do videogame também, né? É. Porque antigamente a gente não tinha tanto acesso a ver o futebol dos outros lugares, igual a gente tem acesso hoje em dia. Antigamente a gente vê a Premiere, tu tinha que ter uma Sky e pagar um plano boladão, tá ligado, mano? Mas tu vê que não é umas paradas bizarras tipo o Hendrick, Bob Charlton, nada, foda-se. Tá ligado? Isso, mano. Então, mas muitos jogadores a gente tinha referência, a gente conhecia entendi. pelo videogame, pô. Tá, entendi, Bruno. No caso. Eu sabia que ele jogava bola e depois, tipo assim, Sim. fazia um pouco Eu falo isso direto, mano. Hoje eu torço, gosto do United, como vocês, a galera tem hater quando eu falo que eu torço pro United.
por conta do videogame, pô. Jogar com ele no PES, o cara do Rooney, comecei a gostar, comecei a acompanhar, falei, pô, é maneiro, vou ficar. Aí, pior decisão que tomei na minha vida. Mas, beleza. Mas foi É videogame. uma época muito boa, porque, por Sim, exemplo, videogame eu se acho baseia que nisso. O próprio Beckham, ele eu acho que era mais mídia. Ele jogava bola, mas ele era um marketing do caralho. Ele tava estampado em tudo quanto é coisa. Ele foi o primeiro. Primeiro não, porque teve outros lá muitos anos atrás, mas na era de mídia, assim mesmo, de televisão, até da internet, ele foi o primeiro grande popstar, né, da parada. Quarto árbitro do jogo do Flamengo sugeriu o técnico do Estudiantes tirar o zagueiro que estava batendo muito e poderia ser expulso. Caô. Que isso, cara? Deixa eu ver quem é esse zagueiro. Incrível isso. Não tem a bandeirinha nele, tinha que ter sido expulso. Bem-vindo à Libertadores. Caraca, quem é esse zagueiro aí, ô Pablo? Deixa eu ver se já tomou amarelo aqui. Se for aqui, eu vou saber quem é. Ué, ele falou que o cara pra ele ser expulso não deu um amarelo? Os dois zagueiros tá sem amarelo, pô. Isso aí é a história do Papa falar que o Flamengo é prejudicado. Já tá cavando da volta. Já tá cavando. E não tem ninguém com amarelo, pô. E é difícil, tá vendo? A foto pra isso aí. E vocês beneficiam isso aí. Tá ligado? Porque não tem nenhum com amarelo aqui não, cara. Ou tomou agora e não atualizou. Tem essa possibilidade também. Agora, o juiz soltou o cartão, tá? O Flamengo tomou 2. Camisa 4. Lateral direito, cara. E não tomou amarelo. Que não foi expulso porque o juiz arregou. É o lateral direito. Deixa eu ver quantas faltas o maluco tá. Não, pô, tá errado, cara. O cara tá com 0 faltas, pô. E aí, Pablo? E essa tua indagação aí? Cadê o cara tá aqui, 0 faltas, pô. 0 faltas sofridas, 0 faltas cometidas. É o camisa 4 mesmo, mano? Tem um zagueiro aqui com 2 faltas e o outro com 1 falta. É muito dura a mídia, né, mano? Pô, como é que pode? E o Bruno tá lá, ó. O Bruno tá lá, só dando corda pros caras. Ele estava batendo muito e corria o risco de ser expulso. Mas ele tá sem falta, pô. No SofaScore tá dizendo que ele tá sem falta. Pablo, não é porque tu tá de falta que tu, pô. Info da ESPN. Tu não tá vendo o jogo, não? Oxi, tu não tá vendo. Mas, ô Pablo, tu tá vendo esse maluco bater? É isso que eu quero saber, porque aqui no SofaScore tá sem falta, pô. Os 4 zagueiros. A Argentina é tudo igual. Aí eu tô contigo. Mas o árbitro não é argentino, né? O árbitro é o... Pô, quem que é o árbitro desse jogo? Deixa eu ver. Andrés Rojas. É o, pô. Esse árbitro aqui também. Árbitro complicado. Pô, acho que temos, hein, rapaziada. Até porque, inclusive, Brunão, mais uma vez, tu incendiou a reta final. Porque, assim, tu me fez pensar. E eu vou repetir. Vou trocar ideia contigo pra tu vir aqui e depois a gente ver outros conteúdos aí também. Porque tu é um moleque, tu tem uma opinião terraplanista. Essa aí é uma delas, inclusive. Tô vendo o jogo. Após o primeiro tempo, os jogadores cercaram o árbitro da partida pra falar isso. Tá. Entendi. Então, eu só tô achando estranho porque os jogadores... O que você falou, camisa 4, não cometeu falta. Então, assim, na minha cabeça, quando o juiz fala, pô, ele tá batendo muito, tem que ter dado pelo menos uma falta. Mas também de boa. Pablo, eu acredito em você. Beleza? Mas, Brunão, inclusive, ó, já falei pra chamar para esse tema. É isso, terra pra gente do futebol. Essa toda do Totti vai ter que me explicar. Porque eu acho impossível, mano. Ou você tem uma ligação com o Totti que é absurda, de gosto mesmo. Ou, mano, caraca, Totti e CR7, mano. Tem que debater isso, entendeu? Tem que debater isso aqui. Então eu vou te chamar pra gente trocar essa ideia. Pra gente... Porque isso... Cara, esses debates... Eu já falei, esses debates... Eu perco horas falando dessas paradas, mano. Só que não dá pra gente ficar horas aqui. Então, pô, muito obrigado aí pela... Pô, já é a segunda semana que o Batman não vem. Eu acho que a gente tá chegando muito perto, Marquinhos.
Ele tá chegando muito perto, ele tá sentindo, falou, pô, vou manter afastado. Tá sentindo ali, ó. Estamos chegando, hein? Estamos chegando. Tá ferrado, Batman. Já peguei qual é a tua já, filho. Mas então, vou encerrar aqui, né, o programa. Mais uma vez, repetindo, tivemos um contratempo com o Guilherme, onde ele teve um imprevisto vindo para cá, pro estúdio. Ele estava vindo pro estúdio, de fato, e teve um imprevisto. Então, vamos remarcar com ele, não sabendo, tenho que ver na agenda a questão de quando vai ser a data. Semana que vem não vai ser, porque eu acho que já tenho convidado marcado. Acho que não tenho convidado marcado. Não vou revelar, vocês vão saber no Instagram. E a gente vai ver outra data, para saber se tem para ele vir. Cruzeiro campeão da Copa do Bahia. É isso. É por isso que você não tem credibilidade. Porque você já falou que ia ser o Botafogo, você falou que ia ser o Bahia, agora você está falando que vai ser o... Vai falar que vai ser o Flamengo. Exatamente. Aí, Pablo, Marquinhos falou que daqui a pouco tá falando que vai ser o Flamengo, tá vendo? É complicado. Isso é fato. Gol do Gabriel Barbosa, vulgo Lil Gabi. Cara, é isso aí. Entendeu? Por isso que ele fez o que fez, pra vestir a camisa do Corinthians, porque vocês passam pano, pô. Não, nós vamos, vai ser coisa linda. Cara, bizarro. Aí, Pablo, tu vai ficar... Aí, na moral... E vai... Se você pedir pra ir, você não vai. Tu vai ficar de casa, beleza? Porque... Cara, e outra coisa. Falou pra caramba, né? A gente fez aquele vídeo lá e falou assim, um argumento lá pra derrubar o Vasco em cima do Bahia. Não, porque depois que o Flamengo... Porque tudo juntou de Flamengo. Porque depois que o Flamengo for campeão... Depois, um ano seguinte que o Flamengo é campeão, sempre um time inédito é campeão. Já caiu o Bahia, já caiu o Botafogo. E ninguém falou nada. Quebra de tabu. O tabu se quebrou. Depois desde os anos 90. Sempre que o Flamengo ganhava, era um time inédito. Não vi um post falando, tabu. Tenho 5, migalhas eu deixo pra quem passa fome. Agora é migalha. Cara, na moral, se eu pegar os programas de março, abril, dele falando, é obrigação ganhar os 3, tá ligado? Tem que ganhar, não tem que priorizar time, não tem que escolher Brasileirão, Libertadores. Aí agora não vale nada. Perdeu não vale nada, né, irmão? Perdeu não vale nada. Eu vou com você na torcida do Cruzeiro. Só tu vai, pô. Pô, tu tá achando que o cara do Cruzeiro tá maluco, pô. Tá brincando, pô. Mas, pra encerrar aqui, pô, brigadão aí por vocês aí que interagiram, Brunão. Mais uma vez, muito obrigado. Pablo aí que... Não sei que milagre é esse também. Que vendo o jogo do Flamengo. Deve estar vendo o jogo do Flamengo na televisão e no telefone. Mas só se tiver... Vai lá, Marquinhos, se tivesse 2-0 pro Estudiantes. Você tá aqui interagindo. Não interage no grupo, Marquinhos. Vai interagir. Pô, esquece, pô. Quero ver se vai ter postagem, pô. Tava impedido, gol do Pedro. Quero ver se vai ter postagem. É complicado. Mas muito obrigado pela audiência de vocês, mais uma vez. Estamos aqui, acabou que comer aqui para um plano B de fato esse aqui. Como eu sempre falo, a gente de alguma forma vai deixar um conteúdo, vai entregar da melhor forma. Passamos um pente fino aí na rodada do Brasileirão, no que aconteceu nessa semana. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Semana que vem estamos de volta com mais um convidado ou mais um conteúdo. Muito obrigado, se inscrevam no canal, deixa o like de vocês. E eu sempre falo, e agora está mais perto ainda. Novidades estão por vir. Vai vir coisas muito interessantes, competições que vocês estão vendo que estão se afunilando. Vai ter conteúdo, vai ter muito mais conteúdo vindo pela frente. Muito obrigado pela presença de vocês, pela interação de vocês, a galera que esteve presente aí. Semana que vem temos mais um programa, dia 25, se eu não estou enganado. Dia 25. E é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Tamo junto e até semana que vem. E segue Podcrebs FC lá no Instagram para ver as novidades, ver os conteúdos. Tem uns vídeos muito interessantes lá do Jogo do Brasil, do collab que a gente faz com o pessoal do fora. Muito interessante lá. Tamo junto e até semana que vem. Valeu.